Programa Primeiro Foco entrando no ar. E hoje eu recebo o pastor Rubinho, logo depois de nossa vinheta. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, esse tempo aqui para nós estarmos juntos aqui compartilhando alguns valores, alguns pontos de fé que eu tenho certeza que vai acrescentar para todos nós. Hoje, com os avanços da tecnologia, do imediatismo da informação, isso não tem distanciado as pessoas daquele Deus bíblico? Eu acho que um ponto interessante que a gente precisa observar é que essa tentativa de afastar Deus do centro da criação, do centro de todas as coisas, não é tão novo. Isso já remonta na história. Babel foi um exemplo, né? Quando a gente olha a humanidade tentando tomar o protagonismo do governo humano. E esse é apenas um exemplo. A gente vê na Bíblia outras situações em que sempre existe uma tentativa de um determinado governante. Nabucodonosor também acabou sendo um exemplo disso, onde ele quis assumir uma posição que não era dele. E o que isso nos diz? Essa tentativa do ser humano, ela vai acontecer até o fim dos tempos. Por quê? Porque existe hoje dentro do nosso DNA, da nossa natureza pecaminosa, um desejo não é descontrolado. Talvez a melhor expressão seria o ser humano não tem a capacidade de entender a importância e a necessidade de se conectar com o Criador. E como isso foi deturpado, ao invés de buscar esse relacionamento, essa comunhão com Deus, que foi o objetivo principal de Deus criar o ser humano para coroar sua criação, hoje acaba havendo até talvez uma inversão de valor, onde o ser humano tenta tomar o lugar do Criador. Então, o que o advento da tecnologia produziu? Eu acredito que, como as coisas estão muito mais rápidas hoje em dia, com muita velocidade, Deus tem a sua maneira de trabalhar na história humana. E Ele tem o seu modo, e Ele não altera o seu modus operandi se baseando nas condições e nas circunstâncias humanas. Então, à medida que a sociedade hoje espera muita velocidade, espera muita resposta, a gente vê hoje com os aplicativos de conversa, de mensagens, se você talvez não responder em 2 ou 3 minutos a mensagem de uma pessoa, ela já começa a teclar ali, desesperada, por que você não está respondendo para ela? E imagina quando a gente transporta esse padrão comportamental para o relacionamento com Deus, onde nós temos exemplos, por exemplo, de promessas que Deus fez a Abraão, que duraram décadas para se cumprir. E em outros momentos também, a própria promessa do Messias para Israel, na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, demorou séculos até que de fato Jesus viesse ao mundo. Então, quando nós analisamos a maneira como Deus se comunica com a humanidade e como ultimamente, principalmente nesses últimos anos, a tecnologia da informação ela tem inundado a mente das pessoas, esse conflito talvez tenha se evidenciado mais. Mas o fato é que talvez Deus não está sendo deixado de lado, porque é impossível talvez até a gente conseguir fazer essa proeza, né? Realizar essa proeza. O que eu acho que tem acontecido é que as pessoas, ao contrário do que o apóstolo João disse lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no finalzinho da Bíblia, ele disse: não amem o mundo nem o que nele há. Então esse amor ao mundo, essa cobiça, essa ostentação desenfreada, é que muitas vezes tem feito as pessoas priorizarem tantas coisas e Deus tem ficado em segundo plano nas suas próprias vidas. Hoje, como que é a formação de um pastor? Porque antigamente, na época dos meus avós, dos meus pais, era tipo de um chamado. Hoje há faculdade de teologia. Como que funciona hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que dá até para a gente fazer uma divisão. Se a gente pensar no histórico da minha denominação, das igrejas batistas dependentes, nós estamos no Brasil há 110 anos, agora em 2022 nós completamos, de missão. Nossa missão é oriunda da Suécia, nós recebemos os primeiros missionários em 1912, e o que acontece?
se a gente parar para pensar nos primeiros pastores brasileiros, nem havia seminário teológico aqui no Brasil, então eles eram formados muitas vezes pelo próprio discipulado com os missionários ali na caminhada, aprendiam. Aí, com o passar dos anos, os institutos bíblicos começaram a ser constituídos, e aí também se começou a trabalhar uma necessidade maior de preparação dos obreiros. Então, pensando na nossa denominação batista dependente, houve essa evolução, onde os nossos primeiros pastores não tinham estudo teológico, e com o passar aí, falando principalmente aí década de 60, 70, os nossos pastores já estavam se preparando teologicamente, que inclusive hoje é um dos critérios da nossa união de ministros para um pastor ser ordenado ao ministério da palavra. Aí, chegando até a tua pergunta, eu acho que antes da gente pensar em estudo e preparo, a gente tem que pensar no aspecto da vocação. E aí é que talvez que pese um pouco, porque o vocacionado não escolhe esse chamamento. O vocacionado, a própria palavra já explica, ele foi comissionado para algo, Deus estabeleceu algo para ele, o vocacionou, ou seja, é algo que em tese talvez a gente não teria muito escolha. E com isso o que eu quero dizer? Deus, sabendo de todas as coisas e nos criando como Ele conhece muito bem, quando Ele nos vocaciona para algo, Ele está na verdade levantando as melhores pessoas para realizar os propósitos que Ele estabeleceu nessa terra. E eu não digo melhores no sentido de que somos bons ou porque a gente se sente superior a qualquer outra pessoa. Mas como Deus não erra e Ele levanta alguém para uma missão, aquela vai ser a melhor pessoa para aquela atividade. Então a vocação ministerial, na verdade, é o ponto-chave. A gente valoriza muito como batista dependente o preparo teológico, o seminário é fundamental, a gente tem que entender as escrituras, a gente nunca vai saber tudo, talvez a gente vai passar 30, 40, 50 anos no ministério e a gente não vai conhecer ponto por ponto da Bíblia. Mas o fato é que eu já estou pastoreando há 18 anos, eu fui consagrado ao Ministério da Palavra em 2004 e de lá para cá eu entendo que hoje de repente eu conheça 1 ou 2% daquilo que eu me preparei. E o resto eu acho que eu vou ter que construir com a vida. Eu não sei se até o final do meu ministério eu vou saber, quem sabe 10%, 15% do conteúdo profundo do que as Escrituras produzem. Porque a palavra é de Deus e ela tem informações totalmente extraordinárias que transcendem a nossa capacidade cognitiva muitas vezes. Então, a vocação é algo que está em extinção hoje. E aí talvez até por um perigo, que por muitos anos, até antes da pandemia, muitas pessoas entendiam a posição de um pastor, de uma liderança eclesiástica, como algo de status, como algo até que poderia se aproveitar financeiramente. E infelizmente algumas pessoas fazem de fato isso. Mas se a gente olhar talvez para 90% das igrejas evangélicas, elas possuem pastores ali que vivem suas vidas normalmente com as suas famílias, não tem nada demais assim, não são ricos, não são pessoas ávidas pelo lucro, pelo dinheiro, são pessoas que na verdade abriram mão do que ganhavam para servir a Deus. E normalmente é essa história que a gente sempre ouve porque é o que a gente viveu também. A vocação sempre te leva a abrir mão de algo para servir ao Senhor. E não é que Deus vai te tomar, na verdade, Ele está preparando o nosso coração para que a gente possa servi-lo com integridade. E aí com o passar dos anos a gente vai sendo moldado e Deus vai cuidando da gente de uma forma maravilhosa. Por que eu fiz essa pergunta? Hoje o pastor tem que ser um pouco de tudo, um pouco psiquiatra, um pouco médico, porque hoje, de acordo com pesquisa, 70% das doenças são psicossomáticas. Então, como lidar com isso? Como que você lida com isso? Bom, eu defendo uma ideia de que 80% das situações que a gente trata em gabinete pastoral, talvez quase na sua totalidade, elas são de cunho emocional e não sejam necessariamente questões que deveriam em primeiro momento ser trabalhadas por um pastor. E por que muitos pastores muitas vezes abandonam o ministério, se afastam, se frustram?
porque ele começa a se sentir incapaz de resolver os problemas que estão sendo apresentados para ele. E aí entra o que você disse. Eu acho que todas as especialidades elas têm o seu lugar. Deus deu condição para o ser humano desenvolver através da ciência. Todos os campos da ciência eles são extremamente importantes. Humanas, exatas, biológicas. E eu posso falar por mim mesmo. Eu estou agora indo para o 9º semestre da Faculdade de Direito, estagiando também na área do direito para poder trabalhar um pouco nos projetos sociais que nós temos lá na igreja. A minha esposa está no 3º ano, foi para o 4º ano agora de psicologia. Eu defendo muito a ideia de que os pastores devam ter uma formação profissional, não no sentido que é para ganhar dinheiro ou para fazer muitas coisas, mas para que de fato a gente possa servir até com mais qualidade à comunidade. Então, por que é bom pontuar isso? Porque a maior parte das vezes a gente está lidando com situações que a gente não se preparou. No seminário a gente estudou para preparar uma pregação, para dar um aconselhamento espiritual com base na Bíblia. E muitas vezes casais chegam já a ponto de divórcio simplesmente com posturas totalmente com problemas comportamentais e não de rendição espirituais. Ele não tem uma possessão ali, ele não está sendo opresso pelo diabo. Na verdade, ele está com um problema de comportamento, ele precisa de terapia, e isso assusta muito as pessoas, quando normalmente elas vêm no gabinete, e uma das primeiras coisas que normalmente a gente identifica é que antes da gente dar sequência até no acompanhamento espiritual, essa pessoa precisa se tratar. E é muito estranho, porque há 20 anos atrás, a gente ouvia muitos pastores mais antigos dizendo que depressão era uma coisa do diabo, dizendo que procurar ajuda terapêutica era sinal de que você não tinha fé, e na verdade uma coisa não está vinculada à outra, né? E se a gente parar para analisar o que o próprio Senhor Jesus fazia no seu ministério, ele anunciava o reino de Deus de uma forma muito interessante, porque ele trabalhava os gatilhos emocionais das pessoas, ele tratava as feridas mais profundas das almas das pessoas. Você pega aquela mulher ali, samaritana, lá em João capítulo 4, aquela mulher surpreendida em adultério, o próprio Mateus, quando ele chama Zaqueu, você vai analisar que Jesus, ele olhava o que mais afligia a vida daquelas pessoas, aonde era o ponto de acusação delas, aonde elas se sentiam excluídas pela sociedade. Jesus, ele restaura algum ponto, seja físico, seja emocional, social daquelas pessoas, elas se rendem a Cristo e passam a servi-lo de uma forma natural. Ou seja, o ser humano, nós temos que ter essa visão holística. Nós somos um todo, corpo, alma e espírito. Então não dá para simplesmente eu achar, não, eu vou fazer uma oração e aceitar Cristo. Só que de repente eu nunca perdoei alguém da minha família por algo errado que aconteceu. E se eu não perdoo, eu também não recebo o perdão de Deus. Então, ou seja, se as questões da alma elas não forem tratadas efetivamente, o diabo inclusive vai se aproveitar disso para atacar aquela pessoa e vai fazer com que no futuro ela se frustre e se torne ou muito nociva até no caminho da fé para outras pessoas, ou ela acaba se afastando. O que é um mal, na sua opinião? Bom, eu acho que para responder isso a gente tem que pensar no que é o bem. E a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é bom. O que o mal então, como o mal surge? Na verdade Deus, algumas pessoas chegam a dizer, Deus criou o mal, Deus elaborou o mal para ter com quem lutar, né? É uma ideia muito pequena e talvez até impossível de chegar no próprio texto bíblico. Quando a gente vai lá para Ezequiel 28, Isaías 14, talvez são os textos que tragam alguma sombra de qual foi o comportamento que o diabo teve lá na criação, na eternidade, quando ele se rebela diante de Deus. A gente vai perceber que o mal, ele não nasce através de situações criadas por Deus. Pelo contrário, Satanás ali até então não tinha esse nome de opositor, porque Satanás significa adversário, aquele que se opõe, mas na verdade ele era aquele que conduzia a adoração diante de Deus. E qual foi o problema? Quando o mal surge, e aí talvez a gente pode fazer até uma aplicação interessante, o mal surge na história da criação e na própria história humana, quando o ser humano, ou o próprio diabo ali, que era um anjo, um querubim ungido, ele tenta ocupar uma posição para a qual ele não foi criado, ele não foi planejado para ele. E nós vemos a queda do diabo dessa forma, e o mal surge então a partir
desse desejo de se tornar o próprio Deus e de sentar no trono do Criador. E se a gente parar para prestar atenção, ele usa da mesma estratégia que o fez cair para fazer com que a mulher e o homem sucumbissem, né? Ou seja, tentando colocar no coração de Eva, de fato ele consegue, e depois, consequentemente, ela leva isso para Adão, que eles se tornariam como o próprio Deus, né? Então, ou seja, quando o ser humano criado ali no Éden, ele permite que aquele limite que Deus havia estabelecido entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a única linha que separava o Criador da criação. E não porque Deus queria isso, mas é porque Deus sabia que aquilo era necessário. O ser humano era limitado, ele passou a existir a partir de um momento. Então, como que eu, sendo limitado, tendo 41 anos de idade, eu posso querer entender a eternidade, por exemplo? É uma coisa totalmente impensável. Para poder chegar então e concluir sobre essa questão do mal. O que é o mal? O mal, ele acontece, ele surge quando a gente tenta tomar o lugar de Deus em qualquer situação que seja na história da nossa própria vida, e o diabo, no caso, que foi o precursor aí, né? O primeiro malvado aí da história, ele surge porque ele quis tomar um lugar que Deus não havia separado para ele. Mas vamos falar um pouquinho de escatologia. Você fala do diabo, mas é um ser, são vários seres. Como que funciona isso? Bom, vamos lá. Pelo que nós vemos lá nas Escrituras, principalmente tem no Novo Testamento, um texto vai dizer que quando o diabo cai, uma quantidade significativa de anjos caem com o diabo também. A gente tem que lembrar que todos eram anjos, todos foram criados, né? Toda a hoste angelical, ela passa a existir num determinado momento da criação. Dizer quando foi é muito complicado. Nenhum teólogo vai conseguir cravar isso, mas o fato é que eles são seres criados. São anjos, espíritos ministradores, como vai dizer o próprio texto bíblico. E quando esse percentual significativo de anjos caem, são expulsos da presença de Deus, nós passamos então a ter as hostes demoníacas, porque agora eles continuam tendo alguns atributos angelicais, porém agora eles não têm mais a santidade, os seus corpos não são glorificados, né, na constituição plena da glória do próprio Deus ali, na existência de um anjo, por exemplo. Você não vai ver isso num demônio. Então os demônios normalmente têm uma aparência extremamente ruim para quem já teve o desprazer de vê-los através de uma manifestação espiritual, através da manifestação do dom de ver o mundo espiritual, e eles não são nada bonitos. Então como é que a gente acaba entendendo isso? Existe hoje aí, eles são minoria, se a gente for pensar entre o exército celestial em quem se manteve na sua posição original e quem caiu, existe uma minoria, né? Eles não são maioria, os demônios não são maioria no mundo espiritual. Só que existe de fato uma tentativa, uma batalha constante. Como o diabo, e você até colocou a questão da escatologia, né, das últimas coisas, do que vai se cumprir. O fato é o diabo e os seus demônios já sabem tudo o que vai acontecer. O que está escrito na própria palavra de Deus. Então o que eles estão tentando fazer hoje? Eles não têm um objetivo de dizer vamos tentar nos livrar da condenação eterna. Na verdade o objetivo do diabo é procurar arrastar consigo a maior parte dos seres humanos que ele puder para a sua condenação eterna. Eu li num jornal há algum tempo atrás que tem muitos filhos de pastores dentro de presídios. Isso é um fato? Isso é uma vingança do maligno? O que a gente pode conceituar em cima disso? Bom, vamos lá. São alguns pontos que eu acho interessante a gente abordar. Quando eu servi em Botucatu, nos anos de 2009 a 2015, eu fiz um trabalho que a igreja já fazia com a Fundação Casa. E nós íamos a cada 15 dias lá fazer um trabalho de evangelização, nós cantávamos algumas músicas, nós fazíamos alguns trabalhos com os adolescentes ali internados, e não eram realmente poucas as vezes em que no final ali que a gente orava com eles tinham que chamar a gente de Senhor, né, a maneira que eles eram ensinados ali a se comportar, e não era raras as vezes que eles diziam: Senhor, ora por mim, eu sou filho de pastor, eu estou desviado. E eu de fato presenciei algumas situações assim. Então isso é uma realidade triste, sim.
Se a gente vai pensar, até tem uns pastores amigos meus no Rio de Janeiro, e eles dizem que a maior parte dos traficantes são filhos de crente, né? Então eles têm muito respeito às vezes pela igreja, por pastores, porque na realidade eles sabem que estão afastados do caminho do Senhor, eles sabem que a igreja, a maior parte das igrejas são sérias, a palavra de Deus ela é real, e eles têm muito respeito. É muito interessante essa situação. Agora, o que seria isso, né? O que significaria dizer quando a gente pensa nessa realidade triste de termos filhos de pastores, filhos de crentes encarcerados, né, em situações de crime? Eu penso que são, eu diria, 3 possibilidades que eu acho que dá pra gente separar aqui bem tranquilo. A primeira delas, eu acredito que cada um tem a sua decisão pessoal. Às vezes a pessoa ela teve uma referência positiva durante toda a sua vida, ainda assim ela fez escolhas para querer se perder e para querer seguir um outro caminho. Não acho que seja a maioria. Eu acredito num outro ponto interessante que seria como é que eu vou dizer? Uma certa falta de referência que esses filhos acabam tendo dentro da própria casa. Ou seja, e aí falando de filhos de pastores nessa hipótese, vamos pensar aí que esse pastor não seja vocacionado. Vamos pensar em alguém aí que de repente achou uma oportunidade de querer se sustentar, ganhar dinheiro, alguém que de fato nem acredita na vocação ministerial. Às vezes a pessoa ela está vivendo tanto no pecado que ela já não difere mais as situações, ela não discerne. E de repente você imagina o seguinte: aquele filho vê o pai ou a mãe ali na igreja pregando, fazendo, e de repente no dia a dia ele é violento, ele bate na esposa em casa, é violento com os filhos, fala palavrão para os filhos, xinga em casa, e na igreja ele só fala coisa bonita. Esse filho ele cresce com um dualismo muito grande. Ele pensa assim: qual é o Deus de fato? Qual que é a personalidade do meu pai verdadeira? É essa da igreja ou é o demônio da casa aqui? Ele é o salvador da igreja ou ele é o diabo da minha casa? E isso faz com que muitas pessoas se afastem da fé. E eu já ouvi relatos nesse sentido. Agora tem um terceiro fator, que esse aqui talvez seja um ponto que a gente deva pensar. E isso pode ser tanto para pastores quanto para cristãos que congregam em igrejas evangélicas, em igrejas cristãs, que a gente chama daquele cristão nominal. Ou seja, é aquele cristão que ele é um frequentador de templos, mas ele não vive a vida cristã de fato. E aí qual que é o grande problema disso? Referência. O filho aprendeu a ver que o pai decide, a mãe decide viver da forma que quer viver, às vezes nem é pastor mesmo, mas ele sabe assim, ele trata a igreja como se fosse um ritual, um amuleto de segurança. Então eu vou ali, parece que eu paguei minha dívida com Deus essa semana, e aí tá tudo bem, Deus vai me ajudar. E aquele filho vai crescendo e ele entende que aquilo não é coerente, porque ele acaba ouvindo a mensagem que está sendo pregada, mas ele vê que dentro de casa os seus pais, pelas suas atitudes, eles não praticam aquilo que é ensinado, e de repente ele diz assim: para que eu vou continuar indo na igreja? Para que eu vou seguir essa vida? Isso é uma mentira para os meus pais. Então eu abordaria essas 3 possibilidades. Aí você vai me dizer: e o diabo nessa história? Ele tem alguma ação? Ele tem a ação contra a humanidade em todo o tempo. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo ele fica andando ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Então a luta do diabo contra o ser humano é constante. Eu não atribuiria ao diabo 100% essas situações. Eu acho que é jogar totalmente nas costas de um ser que já é corrompido por natureza e talvez nos eximir um pouco da responsabilidade. Então eu particularmente penso assim. Você acredita na possibilidade de vida fora da Terra? Bom, vamos lá. Quando eu olho para o texto bíblico, eu vou ter praticamente nenhuma margem para entender essa possibilidade. Eu vou tentar me fazer explicar aqui. Quando nós pensamos na estrutura da eternidade, da criação, pelo que a Bíblia nos relata, a gente está trabalhando aqui de um ponto de vista bíblico, né? Então, Deus não está, o trono de Deus não está no universo. Nós estamos entendendo, e pela própria Bíblia nós entendemos isso, que Deus está acima
dessa criação do universo. E quando a gente para pensar que o texto lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, no hebraico, diz assim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Esse verbo bara, criar, significa duas coisas. Criar a partir do nada e significa uma criação não estática, ou seja, que ela é constante. Então a gente para aqui nesse primeiro ponto para entender. Se Deus criou o universo, e aí até tem cristãos que defendem, então poderia ter sido um Big Bang, poderia ter explodido, a gente nunca teve dificuldade de entender o processo. O fato é que alguém apertou o botão, o fato é que alguém deu start. Né? Os cientistas vão defender a ideia do design inteligente, porque de fato, na nossa galáxia, só o nosso planeta ser habitável é interessante. Você vai tentando achar outros lugares, às vezes é por conta, se fosse tantos graus a mais ou a menos, teria essa possibilidade, e parece que a gente percebe que a Terra está numa posição perfeita para que a vida humana ela aconteça da forma como ela acontece. Por que eu estou falando do universo? Porque se eu penso nessa estrutura da narrativa bíblica, de que Deus criou todas as coisas, e na coroa da criação ele cria o ser humano, tem dois pontos que são importantes. O primeiro é que Deus cria tudo para depois criar o ser humano. Segundo, ele cria com uma característica. No hebraico tem duas expressões, Yeshid e Echad. Unidade simples e unidade composta. E, por exemplo, quando diz o texto lá, e Adão gerou um filho conforme a sua imagem. É unidade simples. E quando disse lá em Gênesis 1:27, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, é uma unidade composta. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, é um só Deus. E quando Deus está dizendo façamos, a unidade composta da triunidade divina, se é que a gente pode colocar nessas palavras aqui para ficar mais fácil, Pai, Filho e Espírito Santo estão dizendo, nós vamos criar o ser humano com parte dos nossos atributos. Nós não temos todos os atributos de Deus. Os atributos, existem atributos comunicáveis na teologia sistemática que dá para estudar e os incomunicáveis. Os incomunicáveis é a eternidade. Por exemplo, nós não somos eternos, nós passamos a existir. Agora, atributos comunicáveis, por exemplo, volição, nós temos a capacidade de tomar decisões, o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de amar, de fazer o bem, e assim por diante. A capacidade de agir com justiça, apesar das nossas limitações humanas. Então, ou seja, Deus imprime no ser humano, na sua criação, a sua imagem e semelhança. E aí, ponto. Vamos pensar a partir desse prisma que então Deus tivesse feito isso então em outras galáxias, por exemplo, em outras situações. Quando nós pensamos nesse prisma em que Deus está acima da criação, acima da estrutura do universo, do cosmos, me faz entender o seguinte, os anjos e as hostes angelicais também estão nessa estrutura. E quando ocorre a queda, e aí acredito que a maior parte dos teólogos concorda que a queda de Satanás e seus anjos aconteceu ou no limiar do coroamento da criação do ser humano, ou um pouco antes ali, mas foi naquele período, não foi após a criação do ser humano, o fato é que a gente vai olhar para uma situação fática. O diabo cai, ele se rebela contra Deus, e aí uma das primeiras coisas que ele vai fazer então é levar o questionamento, a tentação para Eva e posteriormente ali para Adão, e eles caem. Qual é a minha questão com relação a isso, então, se eu pensar de maneira lógica? Se então o diabo ele cai no cosmos, então ele vem na Terra, ele tenta a Eva e Adão, eles caem, ocorre a corrupção humana, então é necessário agora, a partir de Gênesis 3, que Deus prometa que da herança da mulher, que é o próprio Jesus Cristo, viria então aquele que pisaria a cabeça da serpente. Qual que é a grande questão aqui? Se o diabo fez isso na Terra, então eu vou ter que considerar que ele teve que fazer isso em todos os outros lugares, ou ele tentou fazer. E aí, eu vou ter que começar a conjecturar, como a própria ciência fica conjecturando, nós pensamos a possibilidade de haver a possibilidade de vida assim, e de ter assim, só que aí eu começo a extrapolar a capacidade que o texto bíblico me dá. E aí que talvez é a questão, eu até separei um texto que é interessante de citar, que é de 1 Pedro capítulo 3,
versículo 18, que vai dizer o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí qual que é a grande questão? Jesus então ele teve que nascer em carne em todos os planetas com criação inteligente, porque se essa criação então ela foi influenciada pelo diabo, ele teve que morrer várias vezes. Quando eu estou me valendo da narrativa bíblica, do texto bíblico, e eu olho para esse texto de Pedro, diz que ele morreu uma única vez. Por mais que alguém queira argumentar dizendo que o sacrifício dele foi definitivo, né? Antes o sacerdote ele tinha que fazer vários sacrifícios, uma vez por ano, pelo perdão dos pecados do povo. E Cristo de uma vez só se entregou. E isso eu entendo. Agora, se ele de uma vez só se entrega pela raça humana, porque o pecado estava na natureza do ser humano criado, caído a partir do Éden, então eu vou ter que pressupor que Jesus teve que então, se existem então supostamente outras civilizações criadas, existe o mesmo diabo caído com seus anjos para tentar essas pessoas, e aí eu vou ter que entender que Jesus teve que ir para cada um desses planetas, viver entre aquelas pessoas e morrer. Para mim, biblicamente falando, é um pouco ilógico dentro do texto essa possibilidade. Agora, existe vida em outros planetas? Onde existe água, existe vida. Podem existir animais em outros planetas? Eu acredito sim muito nessa possibilidade, porque eu não vejo nenhuma contradição nesse sentido com o texto bíblico. Agora, vida inteligente, imagem e semelhança de Deus, eu procuro me deter ao texto que vai me dar mais segurança para poder me fundamentar. Eu acompanhei, você provavelmente se presenciou inúmeras curas dentro da igreja, doenças assim que a medicina falava, olha, vai e reza. E com laudos antes e depois, cura de câncer, de AIDS, etc. O que você presenciou de mais interessante? Na verdade, os milagres, eles são uma realidade porque a Bíblia nos traz que quando Jesus comissionou a igreja, ele investiu a igreja da sua autoridade. Então, quando ele disse, vocês vão pelo mundo pregando o evangelho, toda a autoridade de Jesus que foi dada a ele, no céu e na terra, ele confere à igreja essa autoridade. Então, o poder para expulsar demônios, para curar pessoas enfermas, ele é real. Agora, talvez acho que um ponto que é importante salientar, esse poder não é do crente, esse poder é de Deus, manifestado através da vida do crente em Cristo Jesus, mediante os dons espirituais. Então, existem dons de cura, dons de operação de milagre. Nós vamos ver Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 12, ele vai trabalhar os dons espirituais ali. No capítulo 13 ele vai trabalhar o maior dom, que é o amor, mas os práticos espirituais do dia a dia da igreja estão em 1 Coríntios 12. E aí, quando a gente vai falar de cura, de experiência, eu acho que tem algumas que são interessantes. Eu posso talvez contar 3 aqui bem rápido. A primeira é minha filha, a Letícia, minha filha mais velha. Agora ela está com 19 anos. Quando nós voltamos do Paraguai em 2005, ela tinha 2 anos de idade. E a nossa filha do meio, a Ana, nasceu... elas têm 2 anos e 1 dia de diferença. E não sei se foi questão emocional dela, pela irmã que tinha chegado, mudança de país. O fato é que em janeiro de 2006 a minha filha começou a ter febre de 38 graus, 38,5 e ela começava a convulsionar. Isso é um quadro até que acontece entre crianças de 2 a 5 anos de idade. Na época a gente não sabia, a gente foi para o hospital, ela ficou internada vários dias na UTI porque os médicos não descobriam. Tratou a primeira vez, passou 15, 20 dias, ela teve outra crise, mesma coisa, teve que entubar, teve que transferir para o hospital e assim por diante. Na segunda vez o neurologista olhou, fez os exames, falou, olha, sua filha vai ter que tomar um remédio que chama Valpaquine, é um tarja preta de xarope. Ela vai ter que tomar às 11 da manhã, às 11 da noite pro resto da vida. E na época aquilo foi muito duro para mim, puxa vida, Deus, eu tenho te obedecido sempre, eu não te desobedeço, não deixa minha filha sofrer. Eu não estava assim, por que o senhor está deixando, mas na verdade eu não queria que ela sofresse por alguma situação de saúde mesmo, né? E o fato é que
a gente já estava nesse processo aí, já tinha uns 2, 3 meses dando medicação todo dia, porque se ela tivesse febre, o remédio não deixava convulsionar. Chegou num carnaval, ali de 2006, a gente liderava os adolescentes da igreja, fizemos um acampamento, e naquele acampamento, através de uma mensagem profética, Deus usou o nosso pastor, eu era pastor auxiliar dele, Deus usou o nosso pastor para dizer, e Deus disse para mim, meu filho, para mostrar que eu tenho dirigido a sua vida e tenho cuidado de você, eu vou curar as tuas 2 filhas. E naquela época, a minha mais nova também vivia doente, ela sempre estava com virose, gripada, com infecção, e a nossa mais velha com essa situação. Isso, aí passou o acampamento, e no domingo seguinte eu ia pregar na igreja, no domingo, e aí eu falei sobre a importância do cumprimento das promessas de Deus. E aí quando eu saí do culto à noite, eu voltei para casa, estávamos morando no apartamento dos meus pais na época, e aí a minha esposa falou, Rubinho, você não vai dar o remédio para a Letícia, já vai dar 11 horas, e Deus tinha falado para mim, você não precisa mais dar esse remédio. E eu estava numa luta constante, falei, meu Deus, eu não quero ser responsável pelo amor da minha filha, até onde está indo a minha fé, a minha convicção, eu sei que o Senhor cura, mas eu não posso ser imprudente. E Deus falou para mim assim, descansa, fica em paz. Aí minha esposa perguntou a segunda, terceira vez, eu falei, ó, a partir de hoje nós não vamos dar medicação para ela, Deus curou ela, ela não tem mais nada. Isso foi um domingo à noite. Segunda-feira, deu infecção de garganta, né? Ela estava com 40 graus de febre. Levamos para o hospital, o médico deu antibiótico e a gente dava banho em banheira de água fria nela. E a febre não baixava, a gente dava intercalado ibuprofeno, paracetamol, dipirona a cada 4 horas, a dosagem permitida para ela, e não passava, ela ficou uma semana assim. E quando chegou o final da semana da infecção, e eu não dei a medicação para ela não teve nenhuma crise. E hoje ela está com 19 anos e ela nunca mais, de quando Deus disse que havia curado ela, nunca mais ela teve nada. E para comprovar, eu levei ela na neurologista na época, e ela fez um eletroencefalograma. E a neuro olhou e falou assim, pai, é engraçado, porque o exame anterior dela mostrava algumas questões por conta das convulsões e não aparece mais nada. Eu falei, doutora, Deus curou minha filha. O senhor está dando a medicação? Eu falei, não, já faz 3 meses que ela não toma mais nada. O senhor está louco? Eu falei, então, eu sou louco? Eu quero que a senhora explique para mim com os exames, diz para mim por que a minha filha tem que tomar o remédio. Não, sua filha não tem nada. Eu falei, porque ela foi curada. Essa foi a experiência com a minha filha. Com a minha mãe, acho que foi em 2011 mais ou menos, ela teve glaucoma. E glaucoma não tem cura. E é interessante porque, de fato, depois de uma das vistas, ela já tinha perdido antes, ela nem sabia, ela já estava compensando fazia muitos anos. E de repente sumiu toda a visão dela. E ela foi com meu pai no especialista em São Paulo, e o médico falou, olha, eu vou aplicar umas injeções aí para a senhora experimental, mas não é nem para isso, é mais para interromper a hemorragia, mas a senhora não volta a enxergar mais, a senhora não vai poder dirigir mais e tal. E essa experiência. Quando passou um tempo, nós estávamos na igreja orando, e eu morava em Botucatu nesse período, e Deus curou minha mãe. Ela começou a enxergar, e aí ela voltou a trabalhar, ela ficou uns 4, 5 meses sem enxergar. E ela dirigia, e ela trabalhava de vendedora na 25 de março. Né? E isso que eu estou falando para vocês, assim, né, compartilhando, foi uma coisa assim que o especialista, depois o médico olhou, pegou o exame anterior dela, o posterior, ele dá palestra sobre glaucoma lá em São Paulo, umas pessoas bem conhecidas nessa área, e ele pediu, na época minha mãe assinou uma autorização para ele apresentar nos simpósios que ele ia dar, explicando que aquilo lá era impossível, e que uma paciente dele, inexplicavelmente, tinha recuperado a visão com um procedimento que na verdade era só para estancar a hemorragia, não tinha cura, e ele não entendia aquilo, e ela testemunhou para ele que foi um milagre. E uma terceira experiência, se eu puder contar, minha mesmo, que na verdade não foi comigo. Quando se fala, né, de operação espiritual, né, que interessante, em 2010 eu tinha muito refluxo até com água, voltava queimando minha garganta, eu tinha excesso de peso, mais do que agora, né? Agora eu estou um pouquinho menos, mas era mais e voltava, e eu fui no gastro, é um professor lá da Unesp, lá em Botucatu, da Faculdade de Medicina, o Dr. Kik, um gastro especialista, e ele falou, olha pastor, é o seguinte, teu caso dá pra gente tentar diminuir com medicação, mas não vai resolver, teu problema vai ficar voltando. Eu falei, não doutor, vamos então marcar a cirurgia. Eu orei por um tempo, Deus não me curou de forma imediata.
Fui lá, fiz endoscopia prévia, fiz a operação, a hiatoplastia, fechou válvula, primeiro mês só com canudinho, horrível, é igual quem faz a bariátrica, é a mesma coisa. Beleza, passou uns 20 dias da minha cirurgia, eu estava na igreja já, tranquilo, pregando, e chamei os enfermos para orar. E tinha uma menina lá, a Aline, ela ia na segunda-feira fazer o pré-operatório, porque ela tinha o mesmo problema que eu. E nós oramos com ela no domingo, e na segunda ela foi fazer a endoscopia pré-operatória, pela Unimed. E o doutor que ia operar ela era colega do Dr. Kik, o Dr. Craveiro, que é um outro professor na Unesp. E ele acordou ela depois do exame, a mãe dela estava junto, e ele disse assim, quem que te operou? Ela falou, não doutor, o senhor vai fazer o exame para o senhor me operar. E ele falou, não. Aí ele mostrou para a mãe, ele falou, olha, tua válvula está fechada aqui, ó, tem uma marca, uma cicatriz, mas a tua válvula está fechada, você não tem mais nada. E ele queria entender quem tinha operado ela. Ele falou, mas o que aconteceu? Ela falou, não, o pessoal na igreja orou por mim ontem. E porque eu pedi oração porque eu ia fazer a cirurgia essa semana. Ela ia fazer endoscopia na segunda e operar acho que na quinta ou na sexta. Ele teve que cancelar a cirurgia, estava tudo guia autorizada. Ou seja, até para dizer o seguinte, milagre acontece, não acontece com todo mundo e não tem gente predileta. Eu como pastor passei por uma cirurgia, Deus quis assim, passados 15 dias a gente ora por uma pessoa com o mesmo problema e ela é curada. Ou seja, milagres acontecem. O apocalipse é real, ele vai realmente acontecer. Você acha que pode ter pessoas tentando acelerar esses processos com a construção do Templo de Salomão? O que você acredita? O que a gente tem hoje de informações reais sobre isso? Bom, para mim, por mais que a linguagem em Apocalipse ela seja alegórica em muitos momentos, né? Um exemplo é o apóstolo João, quando ele está escrevendo, e ele diz tal coisa é como isso. O que significa? Ele não tinha condição de explicar com a capacidade humana dele de vivência o que de fato era aquilo. Qual era de fato, o que representava. Então ele falava, olha, é como rô de ouro, é como pedra tal, é como isso. Ele não conseguia explicar, era impossível. De tão extraordinário e transcendental que é o próprio Deus, a eternidade. Então, ele escrevia algumas coisas de forma comparativa. Isso é um ponto. Agora, não significa dizer que o que está escrito não vai ter o seu cumprimento. Pelo contrário, o que está escrito em Apocalipse vai se cumprir cabalmente. Alguns vão entender que uma parte dos escritos ali já estão acontecendo, outros vão dizer que já aconteceram, e alguns ainda vão dizer que nem começou a acontecer os períodos mais difíceis. O fato para mim é claro, a igreja precisa estar preparada para o fim. Né? E ao mesmo tempo que a gente diz isso, a gente também se preocupa, porque a gente constata, e isso é um dos sinais dos finais dos tempos também, que Jesus vai falar muito isso lá em Mateus capítulo 24, que a gente vai ver o amor das pessoas se esfriando. A busca das pessoas diante de Deus, até com relação ao que você perguntou quase no início, quando Deus deixou de ser a prioridade da vida das pessoas, do próprio cristão, a gente tem que ficar de orelha em pé, porque o fim pode estar mais perto do que a gente imagina. Então, o fim está próximo. É óbvio, né, que se a gente disser assim, de quando Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou, está mais próximo hoje do que estava antes? Óbvio, cronologicamente sim. Mas os sinais, eles têm ficado mais evidentes. Alguém vai dizer assim, a pandemia foi um sinal da vinda de Jesus? Então já tiveram outras pandemias, não é só isso. A guerra agora da Ucrânia, mas já tiveram outras guerras também. O ponto principal não é entender os acontecimentos, e sim como a raça humana está se comportando aos olhos de Deus naquele determinado momento da história. E aí sim, talvez nesse século, talvez a gente está vivendo uma das piores fases da humanidade, onde a humanidade tem se perdido na sua essência, cada vez mais com distorções, cada vez mais com mudanças de comportamento, e isso talvez seja algo para nós prestarmos atenção. O que é uma possessão? Vamos lá. Possessão maligna, na realidade, é o ato de um demônio quando ele, com legalidade,
né, a gente pode depois falar um pouco sobre isso, ele toma conta, toma posse do corpo de uma pessoa. Isso não vai estar escrito na Bíblia, alguma definição assim, mas a gente entende pelo passar dos anos e até no aspecto comportamental aí de alguém possuído, que muito provavelmente existe ali um alojamento do espírito maligno no sistema nervoso da pessoa. Por que a gente entende isso? Por várias alterações de voz, dos membros inferiores e posteriores, eles acabam adquirindo uma força descomunal, né? Então são vários sinais, e uma das coisas que na minha experiência eu sempre consegui identificar em uma pessoa endemoniada é que diante de um cristão genuíno, o demônio ele não consegue olhar o cristão nos olhos, porque o fogo que está em nós não é possível de ser administrado por alguém que está caído. Então quando você olha para um endemoniado, você tem uma sensação de enxergar absolutamente nada nos olhos da pessoa. É como se a menina dos olhos da pessoa se apagasse, é como se estivesse vazio, oco, e aí simplesmente tem ali um corpo se movimentando, falando, fazendo algumas aberrações, mas você não sente vida, parece que há uma ausência de vida. A possessão, nos tempos bíblicos, ela acontecia e ela continua acontecendo hoje. Agora, existe também muito sensacionalismo com relação a isso. E talvez seja importante fazer essa distinção, não só do sensacionalismo em tentar provocar medo nas pessoas, provocando manifestações demoníacas, mas também tem um outro fator que é interessante que a gente precisa pensar, que muitas pessoas podem estar, muitas vezes, trazendo consigo problemas psiquiátricos seríssimos. A pessoa às vezes pode estar ali num surto, ela pode estar vivendo um problema gravíssimo de saúde mental mesmo, e as pessoas pensando que ela possa estar possuída por um demônio. Então a gente tem que, talvez, com muita sabedoria, com muito discernimento espiritual, saber separar a possessão demoníaca de uma pessoa opressa pelo diabo e às vezes de uma pessoa que está vivendo um problema psicológico gravíssimo e que ela precisa de uma atenção especial. Então existe essa diferença. Quais são as diferenças, por exemplo, de um ritual de exorcismo católico e de um exorcismo protestante? Eu vou falar do que a gente está acostumado, com base no que o próprio texto bíblico vai nos trazer, porque aí eu acho que fica mais simples. Como que se dá um processo de libertação de uma pessoa? Em essência, um demônio entra aonde Deus não está. Então, na ausência de Deus, o diabo ele tenta tomar conta de uma pessoa e escravizá-la. Então o que ocorre? Jesus até ele vai contar uma parábola, ele vai falar que quando o valente é amarrado, só que depois se ele é tirado e a casa é arrumada e ela não é preenchida, vem aquele espírito maligno volta com outros 7 piores. O que significa dizer isso? O processo de libertação ele tem que acontecer com uma pessoa que de fato queira Jesus na sua vida. Qual que é o grande erro que muitas vezes as pessoas cometem? Diante de uma pessoa possessa, elas simplesmente vão orar para expulsar aquele demônio. E de fato aquele demônio, se a pessoa tem fé e ela busca Deus, ela vai orar e Deus vai derramar a autoridade dele sobre a vida daquela pessoa e aquela pessoa vai ser liberta. Só qual que é o problema? Se a pessoa liberta ela não quer Cristo, aquele demônio volta depois com outros espíritos malignos piores, outros demônios, e vão destruir mais ainda a vida daquela pessoa. Então, o que seria o ideal? O ideal sempre, para uma pessoa que está vivendo um período de possessão, é Cristo ser apresentado para ela. Porque se a pessoa de fato decide por Jesus na sua vida, quando ela passa por um processo de libertação, que consiste basicamente no seguinte: a confissão dos seus pecados, ela tem que render a sua vida a Cristo, e obviamente quando você vai orar nesse sentido, se ela fez algum tipo de pacto, em algum tipo de ritual, existe uma legalidade, algum ponto de conexão que o diabo tem com aquela pessoa, que o demônio tem, e aí de fato ele vai se manifestar, porque ele não quer perder aquela pessoa. E aí é o momento que de fato nós vamos orar para libertar aquela pessoa do mal. E como que isso acontece? De uma maneira simples, com fé, e nós oramos no nome de Jesus, né? Nós não damos ordens para demônios por nós mesmos. É no nome de Jesus que o demônio sai, que a pessoa é curada, que ela é liberta, que ela é salva. É no nome de Jesus que a libertação de fato acontece. Então, se a gente falar no nosso nome,
pode ser que a gente se complique ali diante ali de uma pessoa possessa. Agora, quando nós estamos falando no nome de Jesus, aí nenhum demônio é capaz de resistir. Até por isso que a pessoa não deve querer conversar com o demônio, porque a inteligência dele é um pouco maior do que do ser humano, né? Eu acho que entram dois aspectos. O primeiro é João 10:10. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus também diz que o diabo é o pai da mentira. Então, o que acontece? O diabo então não pode falar a verdade. Na verdade, não é interessante para ele ser verdadeiro com absolutamente ninguém. Então a mentira é algo essencial para o diabo, é algo que faz parte da sua existência depois da sua queda. Então o que vai acontecer muitas vezes? Ele vai tentar impor medo, frustração, dúvida, que é a maneira como ele trabalha com o ser humano. Ameaçar a vida, dizer que vai acabar com a pessoa, que ele vai matar a pessoa, que ele vai fazer. Mas na verdade a Bíblia diz que ele não pode fazer absolutamente nada se não houver a permissão de Deus. Então, o fato de conversar, talvez, é até a questão que a gente percebe da exploração muitas vezes que é feita com relação a isso. Você expõe uma pessoa de forma desnecessária, essa pessoa muitas vezes ela pode se sentir extremamente envergonhada, porque hoje em dia a internet com o celular você faz uma live e você passa para milhares de pessoas a imagem de uma pessoa ali sendo subjugada. Então, além de tudo isso, a gente não percebe na Bíblia a orientação de Jesus e tampouco dos apóstolos de traçar nenhum tipo de conversa. E alguns ainda se utilizam da passagem lá de Marcos capítulo 5, do endemoniado gadareno, quando Jesus perguntou o nome daquele demônio, mas na verdade ali não era porque Jesus queria conversar com os demônios. É porque havia ali um ensinamento claro de Jesus para os seus discípulos e para nós que hoje lemos a palavra de Deus, de que haviam milhares de demônios. Uma legião é compreendida daquela época de 6 a 12 mil soldados. Aí tem gente que vai dizer que até mais. Então você imagina que fossem 1000 demônios tomando conta, possuindo uma pessoa. Uma coisa absurda. E ali era exatamente para trazer essa realidade. Aquela pessoa estava vivendo uma vida totalmente desregrada, desgraçada, afastada da sociedade, da sua família. Ele vivia nu, acorrentado. E o que Jesus vai fazer? Jesus ele pergunta o nome ali daquela legião para que algumas coisas acontecessem. Eles estavam numa terra gentia, não era a terra dos judeus ali. Ali os porcos eram animais de sacrifício, então havia toda a questão dos deuses ali. Jesus ele liberta alguém que a população não conseguia mudar a história daquele homem fica ação. Os demônios saem daquele homem e vão para os animais do sacrifício dos outros deuses. Todos são lançados no precipício e chega ao ponto daqueles homens ali que cuidavam dos animais dizerem para Jesus ir embora, porque eles não queriam mais ali a presença de Jesus, porque Jesus estava atrapalhando os negócios. Então percebe que Jesus ele não estava tão preocupado com o nome do demônio ou o que o demônio estava fazendo. Ele estava preocupado em revelar o amor de Deus pela vida daquele rapaz, porque ele volta, prega para sua família, prega em Decápolis, Decapolis, 10 cidades, ele anuncia o Cristo e todo mundo sabia quem aquele cara era. Então, a preocupação de Jesus ia além do que talvez alguém estava pensando que era só uma entrevista ali com o demônio. Então a gente não tem que perder tempo falando com quem não vai nos acrescentar nada, a gente tem que mandar embora. E você acha que existe a possibilidade de alguns casos de crimes e homicídios terem sido praticados por pessoas sob possessão e depois desse crime a pessoa não lembrar daquilo que cometeu? Nesse caso, de quem que é a culpa? Bom, vamos lá. No direito, se a gente for pensar no Código Penal, nenhum demônio vai poder ser condenado porque nem cidadão é, né? Então, obviamente, a gente está falando aí de uma pessoa que, em tese, dificilmente alguém vai colar uma tese de defesa em que a pessoa estava possuída ali e cometeu um crime. Eu acho que isso não vai absolver a pessoa em hipótese alguma. Vai ser um ponto, o aspecto do direito. Agora, quando a gente fala em termos espirituais, acho que são 2 pontos importantes. Primeiro, eu não acredito que o diabo possa fazer qualquer coisa que Deus não permita. Aí a gente pode, pensar uma série de fatores. Puxa vida, mas então Deus permitiu alguém morrer? Na verdade, a história humana está se encarregando disso. A permissão de Deus aqui não tem a ver com o fato de que Ele está chancelando e dizendo eu gosto disso.
ele está simplesmente permitindo que os seres humanos com o livre-arbítrio que possuem sigam tomando as suas decisões, certas ou erradas, e vão ter que lidar com as consequências. Então, o ponto que eu acho interessante aqui pensar é o seguinte: existem rituais em que certas situações assim absurdas possam acontecer? Acredito que sim. Então, pode ser que uma vida seja tirada através de uma pessoa possuída? Eu vou dizer que sim, e vou dizer por quê. Eu ouvi o relato de uma moça uma vez em São Paulo, que os pais dela iam na igreja, ela estava afastada há muitos anos, e ela se envolveu com o ocultismo. E ela desenterrava cadáveres em cemitério, lá na Vila Formosa, em São Paulo, na Zona Leste. E ela falou que um dia, o próprio pai dela me contou essa história, que ela tinha, num dos rituais, ela pegou uma arma e tinha matado uma pessoa. Né? O caso virou de... ninguém nunca descobriu quem foi, né? E aí a alegação era meio que essa, né? Depois de muitos anos que eu fui saber disso, porque eu estava recém-chegado na igreja, isso tinha acontecido já muitos anos atrás, e o pai contou essa história uma vez numa visita que a gente foi lá fazer, porque ela não conseguia se livrar das coisas que ela tinha feito, ela não queria romper com aquilo. E alguém pode questionar, mas será que é verdade que ela não lembra mesmo? Eu vou dizer o seguinte: a história que eu ouvi do pai foi que ela estava possuída por demônios. E eu não duvidei na época, porque não eram poucas as vezes que ela ficava possessa dentro da própria igreja, né, nos cultos. Então a gente chegou a ver algumas situações na própria casa dela. Uma vez eu fui com o pastor para orar, porque ela estava possessa, os pais ligaram para a gente ir lá. E então existe essa possibilidade. Eu acho que ela é bem mais remota do que o normal, e não acho que seria possível se pensar num aspecto de absolvição por essa linha. Eu acho meio fraco assim uma tese de defesa nesse sentido. Pastor, está sendo muito bacana a nossa conversa, nosso bate-papo. Para a pessoa que quiser entrar em contato com você, conhecer a Igreja Pedra Viva, qual é o endereço, contato? Vamos lá, a Igreja Batista Independente Pedra Viva, ela está na Avenida Primavera, 134, é ali no Santa Cecília, coladinho com a Biblioteca Virtual. O nosso culto acontece aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã. A gente tem de terça-feira estudo bíblico para adultos, para crianças também. A partir do próximo ano a gente volta com o trabalho nos lares também, que a pandemia agora arrefeceu, vai ser possível fazer essa retomada. Temos o trabalho com os jovens, com mulheres nos finais de semana. Temos a nossa Fundação Neemias também, que é nós somos mantenedores da fundação. Ela realiza um trabalho muito legal para tirar as pessoas de simplesmente um ponto onde elas possam estar vivendo uma situação de miséria, para trazer um significado novo para a vida dessas pessoas, para mudar a realidade delas. Então a igreja está de portas abertas para receber as pessoas. Quem precisar de orientação, de conselho, de ajuda, sempre que estiver dentro da nossa possibilidade, a gente vai estar sempre à disposição. Para finalizar, como ter fé num mundo tão confuso? Eu acho que aí é o que eu tenho falado para a igreja nos últimos meses. Você só pode ter fé efetivamente quando você espera pela promessa que de fato Jesus fez para a sua igreja. Inclusive, tem sido recorrente das minhas mensagens falar sobre isso. A esperança do crente de fato é a bússola, é o norte que faz com que a gente consiga manter o foco, apesar das aflições, das tribulações, perseguições, lutas, doenças, problemas financeiros. A gente vai passando por lutas. Jesus nunca disse que a vida do cristão seria fácil. João 16,33 ele disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, ter bom ânimo é ter uma expectativa daquilo que está por vir. A esperança do crente, ela não acaba nesse mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, quando nós vencemos a morte, é porque em Cristo nós somos mais do que vencedores e nós temos a expectativa da eternidade com Deus. Então, nesse mundo bagunçado, só dá para de fato viver pela fé, manifestar a fé, quando de fato essa esperança naquilo que Jesus nos prometeu é o que norteia o nosso coração. Se a gente viver dessa forma, eu creio que é possível sim manifestar a fé nesse mundo tribulado e permanecer firme até que o Senhor venha nos buscar.
Muito obrigado. Imagina. E até o próximo programa.